Bom dia, tudo bem, Videira? E a todos aqueles que nos assistem. Estamos aqui começando o nosso projeto dos 21 dias do nosso devocional de jejum dos 21 dias. Como Igreja Videira, nós praticamos 2 jejuns anuais. A cada semestre nós praticamos com um tema, usando um livro. Esse ano nós vamos usar nesse primeiro semestre o livro do pastor Wilson, Chamados para Frutificar. Hoje é o nosso segundo dia de jejum, né? E eu tenho certeza que você está bem, e eu tenho acompanhado os nossos grupos da igreja local e os grupos de célula também, e eu percebo que todos estão muito bem, graças a Deus. Essa tem sido a nossa oração, que Deus, Ele guarde a igreja videira, guarde a igreja na terra, e esse vírus, coronavírus, passe o mais rápido possível e que não cause transtorno de nenhuma ordem para a nossa cidade. Essa tem sido a nossa oração. Também nós temos orado nos trevos durante um longo período, pedindo a Deus que Deus livre Penápolis de todo tipo de enfermidade. Mas hoje nós estamos aqui para trabalharmos o nosso segundo dia de jejum, que também será o nosso estudo de célula de hoje. Eu estou gravando esse texto para que você possa ter uma orientação, uma base de como trabalhar a tua célula. O segundo dia diz assim: ser ou não ser. Isso me lembra uma indagação, se eu não estou enganado, do Shakespeare, que diz: ser ou não ser, eis a questão. Pastor Wilson coloca o título de ser ou não ser criança, eis a questão. Atrás de mim eu estou com um banner dos nossos kids que fala da grande aventura do Filho de Deus, né? Bem próprio para aquilo que nós vamos estar trabalhando nessa manhã. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando lemos o texto da palavra de Deus, temos porções delas que nos orientam a sermos crianças. Até tem louvores que falam que nós deixamos de ser criança. Deixamos de ser criança no sentido de vivermos na presença constante de Deus, constante do Pai. Então nós devemos nos mantermos como criança nesse sentido. Em outras porções nos é dito expressamente para não sermos crianças. Então o pastor Hilton fala: o que vamos fazer diante desse aparente paradoxo, né? Porções falam da criança, que nós temos que ser criança para herdarmos o reino, né? Que se nós não formos criança, nós não herdaremos o reino. E ao mesmo tempo, o papai quer que nós sejamos maduros para desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para nós. O contexto de sermos criança para recebermos o reino de Deus está em Mateus capítulo 18, verso 4. Também Marcos capítulo 10, verso 15. Tem a ver com a humildade, com a pureza, para sabermos que nada sabemos do reino, que estaremos à disposição para aprender tudo do reino, que teremos um coração ensinável para absorver tudo que faz parte do reino de Deus. Esse ano nós havíamos decidido trabalhar e declarar que esse é o ano de 2020, o ano que Penápolis vai reinar, né? O pastor Deus coloca assim: ainda assim é evidente que Deus quer que cresçamos
dado que o propósito eterno que Ele tem de todos nós sermos como Jesus Cristo, o ser mais maduro do universo. Crescer é não somente algo aceitável, como também é algo desejável, necessário a todo filho de Deus. Então, há tempo para você ser criança, mas o desejo de Deus é que você amadureça, né? Ainda assim, é evidente que Deus quer que cresçamos, dado que o propósito eterno que Ele tem de todos sermos como Jesus Cristo, o ser mais maduro do universo. Então, nós precisamos ser a imagem e a semelhança de Cristo. Nós precisamos buscar realizar o propósito eterno de Deus. O Senhor Deus está preparando novos céus, nova terra, e o padrão de vida nessa nova criação é Jesus Cristo. Todos nós devemos chegar a esse patamar, sob pena de termos problemas eternos na nova criação. Importante que algumas pessoas, irmãos, a igreja, às vezes estabelece que para o seu padrão de maturidade, estabelece o pastor ou estabelece o irmão como padrão de vida, como estilo de vida. Mas o meu e o teu estilo de vida é Cristo. Cristo é a graça que desceu do céu. Então a graça que desceu do céu tem o seu estilo próprio de vida, que é o nosso padrão, que é o meu padrão, que é o teu padrão, aquilo que nós devemos buscar. Importante que nesse tempo de quarentena você vai ter um tempo de qualidade, né, para verificar, para analisar o padrão de vida de Cristo, ao ler a Bíblia, no quebrantamento, na oração, no jejum. Alguns vão fazer jejum de Daniel nesse período, né? Outros farão jejum de 12 horas, outros farão jejum de alguma coisa que ele acha muito importante na sua vida, né? Mas é importante você saber que durante esse jejum, que durante esse mover de Deus que nós vamos passar, porque Deus mudou o tempo ao nosso favor, e se Deus mudou o tempo ao nosso favor, nós vamos viver algo tremendo de Deus nesse período. Nós estamos aí com um projeto que a minha casa é a igreja. Gostei muito do projeto de um pastor que lançou, e nós estamos replicando aquele videira. Então, a partir de hoje, se você não for à célula, a razão de você não poder ir por estar no grupo de risco, ou por estar na sua própria casa, gozar desse privilégio da tua família, você que é um homem de Deus, ou você mesmo que é um homem de Deus, que sempre olhou e queria uma oportunidade de servir a Deus, de fazer algo glorioso para Deus, sempre olhou e achava que não tinha condição. Agora você pode fazer. Estamos te dando a palavra, estou falando da palavra de Deus, e você vai compartilhar com a tua família. Pai, mãe, filhos vão se reunir e vão fazer a sua célula, ou seja, a minha família é a extensão da igreja. Cada crente será um ministro. Não há mais por que você não exercer o teu sacerdócio, né? Então há um tempo maravilhoso promovido por Deus para que você amadureça, para que você cresça, para que você leve a tua família aos pés do Senhor. Que maravilha! Eu creio que quando nós sairmos desse tempo, nós vamos sair com números dobrados de líderes. Homens de Deus vão nascer nesse período, homens de Deus serão totalmente tocados por Deus, para que o Evangelho cresça, o Evangelho da graça. Eu creio que se nós tivéssemos 20 líderes, nós podemos sair com 50, com 60 líderes, homens cheios de encargo do poder de Deus. Então, se o diabo lançou isso, há uma estratégia de Deus também para a igreja, para que a igreja cresça, para que a igreja avance. Neste período, você vai ganhar a tua família para Jesus. Se tiver um filho teu, por exemplo, que está em casa, que estava longe dos caminhos do Senhor, ou até mesmo que nem conhecia o Senhor, agora você vai fazer o teu culto lá na tua casa, vai fazer a tua célula na tua casa. Agora você vai ver o mover de Deus
família. Que maravilha! Mas que maravilha! Nós vamos ganhar as nossas famílias para Jesus. Eu costumo dizer aqui na igreja que o Senhor, Ele não me dá, o Senhor não me dá apenas um, Ele me dá a família inteira. E eu quero declarar, nesse período, Deus vai te dar a tua família inteira. Amém, queridos? Crescer é preciso, é necessário crescer. E esse tempo agora vai ser um tempo de crescimento, vai ser um tempo de avanço. Muitos pensam que Jesus nos quer eternamente como criança. Não é verdade, queridos. Os meus filhos, amo eles, mas eu sei que eles vão amadurecer, eu sei que eles vão crescer, e eu quero que eles cresçam, eu quero que eles tenham as suas próprias experiências. Na vida de todos nós, há esses dias especiais. Paulo teve dias especiais com Deus. Paulo gozou de dias especiais com Deus, e nós vamos ver isso. Na vida de todos nós há esses dias especiais, com certeza vocês têm os seus. Você se lembra de algum? Tenho certeza que sim. O apóstolo Paulo também teve dias memoráveis em sua vida, como o dia em que ele conheceu Jesus, né? E o dia em que ele foi ao terceiro céu. Pensa nessas experiências. Essa noite passada eu estava aqui orando e o Espírito Santo estava falando comigo tão simples, tão doce, de uma maneira tão maravilhosa. Por quê? Porque nós dispomos a isso, né? E não só os reinos, não só os impérios mundiais foram e serão abalados. Também o cristianismo vai ser checado. O cristianismo que praticamos também será checado, né? Também passaremos por ajustes. Assim como Jesus crescia na graça e no conhecimento, nesse período, você, como crente, como irmão, vai amadurecer e vai passar também a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Você vai passar essa grande aventura espiritual, essa grande aventura com o teu Pai, apesar das dificuldades que todos pensam que vão passar. Você tem que entender, Jesus está no barco com você, Jesus está te guardando, Jesus guarda a igreja. Fica seguro disso, irmão, fica seguro, você está seguro em Deus, você habita a sombra do Altíssimo. Descansa, filho, descansa. A palavra de Deus diz que entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A videira de Penápolis conhece muito bem esse texto. Buscai em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, e todas essas demais coisas te serão acrescentadas. Creia na palavra, seja maduro, ande em fé. Paulo andava em fé. E Paulo diz assim: não sei se no corpo, fora do corpo, né? Ou seja, não sei se você pode acreditar ou não pode acreditar, mas eu tive no terceiro céu. E algumas coisas eu posso falar para vocês, outras também não posso. Jesus mesmo diz: se eu falo das coisas terrenas e vocês não acreditam, que dirá se eu falar das coisas celestiais? Então, a nós pregamos a palavra de Deus. Mas Jesus, ele pregava para a multidão, ele pregava para os seguidores e ele pregava para os discípulos. Discípulos eram os maduros, e o Senhor tinha prazer neles, o Senhor andava com eles, o Senhor vivia com eles, instruía eles. E ainda além desses 12 discípulos, existia aquele um que somos todos nós, aquele que declarava que ele era amado. E eu declaro que eu sou amado. Se você tiver fé que você é amado, nada vai te acontecer nesse período, porque a fé depende daquilo que você crê, e a tua fé que você é amado vai te levar a patamares mais elevados. Se você crê que é amado totalmente pelo Senhor, nada vai te acontecer, nada. Sabe por que nada vai te acontecer? Porque você está à destra do Altíssimo. Você já está com Cristo, a tua vida está com o Senhor. Nada pode mudar a situação. Você já é do Senhor, você está à destra. Peça e Ele
vai te dar. Creia nessa verdade. O Senhor tem prazer em você. O Senhor tem Deus, papai, Ele tem o mesmo prazer que Ele tem em Jesus, Ele tem com você. Creia nessa verdade. Você é filho amado e o Senhor tem prazer em você. Não haja como os discípulos, que Jesus estava no mar, dormindo no mar, e eles não sabiam quem Ele era. Eles não conseguiam enxergar por trás da cortina quem eles eram. Quem estava no barco com ele? Quem está no barco com você, querido? Filho, quem está no barco contigo? Quem liberou a palavra para você? Creia, é momento de você avançar, é momento de você ter expectativas positivas, é momento de você ter a confiança absoluta e declarar palavras de fé nesse momento. Não seja transmissor do medo. Não seja transmissor do medo. Jesus disse aos seus discípulos no bar: não seja covarde. Eu não quero usar essa palavra com você. Eu digo: não seja transmissor do medo. Seja maduro. Tenha fé. A Bíblia diz em Lucas 8,37: porque para Deus nada é impossível. Creia nessa verdade. Porque Jesus, Ele é o autor e o consumador da fé. Ou seja, se Jesus está dentro de você, Ele gerou a fé e Ele quer fazer, porque dele o querer e o efetuar é do Senhor. Creia. Atrás da cortina, Ele está observando as nossas atitudes de fé. Amém, queridos? Paulo relata que um desses dias, em 1 Coríntios 13, trata-se do dia em que ele deixou de ser criança. Até esse dia ele falava, sentia e pensava como menino, mas nesse dia ele resolveu deixar as coisas de menino para trás e assumir sua identidade de pessoa adulta. Veja que a forma de falar, sentir e pensar mudou completamente. Eu creio que essa é a experiência necessária a todo filho de Deus. Um dia eu e você temos que tomar a decisão de deixarmos de ser criança. Em outras palavras, deixar de falar, deixar de sentir, deixar de pensar como criança. A criança, quando dá um relâmpago, a criança, quando troveja, ela sai correndo. Vai pegar na mão, vai se esconder. Ai, que eu estou com medo, né? O adulto espiritual levanta a mão ao céu e repreende a tempestade, né? Os discípulos estavam no barco diante de uma tempestade e não sabiam que por trás da cortina alguém estava dormindo no barco e que eles tinham toda a autoridade. Eles foram tímidos. Não seja tímido nesse tempo. Seja adulto, seja maduro. Te posiciona em Deus. E deixa Deus fazer aquilo que Ele ama fazer, o impossível por você. Ser criança é uma experiência e uma fase de nossas vidas, mas não pode ser a única. Não há como se tornar filho de Deus e não começar como criança. É um processo, e o processo nós definimos ele. Nós definimos quanto tempo nós queremos ser criança. Quanto tempo você quer ainda ser criança? Quanto tempo você ainda quer viver como criança? Ah, pastor, é desse jeito? É o teu posicionamento. Qual o teu posicionamento nessa época? Continuar a falar palavras de medo? Continuar a insistir em ser almático, mimimi? A questionar e declarar que isso tudo foi porque Deus fez? Onde está Deus nesse processo? Então, diante das situações, começamos a falar disso. Eu costumo dizer para os mais chegados, quando eles começam a vir com esse discurso, eu pergunto para eles: você quer um pirulito? Criança ama pirulito, principalmente os nossos kids. Os nossos kids têm o seu pirulitinho aqui, e volta e meia eles chegam com o pirulito no final da celebração, doce, gostoso, né? Então, vai pirulito? Eu acredito que não, né?
Não há como se tornar filho de Deus se não começar a ser criança. Mas até quando, sendo filhos de Deus, viveremos como crianças? Há um limite para essa fase. Infelizmente, mesmo tendo decorrido o tempo adequado para concluir essa fase, há quem ainda insista em viver como criança. Há maridos que vivem como criança. Há líderes que às vezes nós esperamos eles amadurecerem. Há discipuladores. Então, ele faz no trabalho. Quantas vezes no trabalho secular, quantas vezes o empresário espera que a pessoa amadureça para colocar ela num cargo mais distinto. Mas você não pode dar uma função de responsabilidade para a criança. Como que você vai dar responsabilidade para uma criança se ela insiste em ser criança? Há tempo de nos posicionar. E esse é um tempo de posicionamento, de reinarmos com o Senhor. Deus mudou o tempo ao nosso favor para que nós nos posicionamos como filhos de Deus para desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Não tenha dúvida alguma de que Deus ama gerar filhos e desfrutar desse tempo deles como meninos. Mas posso te afirmar que Ele também aguarda com muita expectativa o dia que resolvemos deixar de ser criança, deixar de sermos influenciados para sermos influenciadores. Você é um crente vencedor, amado. Você é vencedor. Deus te gerou para ser um vencedor, promover o grande propósito de Deus na terra. O reino do céu é o maior propósito de Deus na terra. É o maior propósito, o maior projeto da terra. É você participar do reino dos céus. Amém? A criança e o desfrute. Vamos ver mais um texto aqui. O tempo de ser criança é um tempo só de desfrute. Desfrute é a única coisa que uma criança conhece. As minhas filhas só desfrutam. Só desfrutam, né? Aí, sorvetinho, iogurte, diz a Maria Clara, Gucci, né? Até abreviado, é mimoso, né? É tão mimoso ver uma criança falar com a gente. Às vezes eu falo com alguns irmãos, né? E eles querem tanto serem mimados. Tenho que mimar, vou fazer o quê, né? Mas não deixe de orientá-los que esse mimo um dia vai passar